Os Herodes vão se levantar, mas só o Senhor prevalecerá. A história do Evangelho é marcada, sempre foi e continuará sendo marcada pela oposição. Pelo levante de homens arrogantes, orgulhosos, cheios de si, que se acham verdadeiras divindades, que tentam se levantar contra o Senhor, contra a verdade do Evangelho, que tentam calar aqueles que testemunham, que tentam impedir o agir de Deus. Causarão dores, causarão sofrimento, causarão muita angústia, sim, ao longo dessa jornada. Mas não se engane, nenhum deles será capaz de prevalecer contra o Senhor. Os Herodes, as autoridades, esses reis, esses opositores, podem até tentar, eles vão se levantar. Mas nunca se esqueça, só o Senhor prevalecerá ao final de tudo isso. Nunca esqueça, nunca desanime, nunca perca de vista que não importa o quanto os opositores tentem, ousem e se levantem, só o nosso Deus será vitorioso. Os seus planos sempre serão cumpridos. Ainda que sejamos desafiados, ainda que tenhamos que lidar com as dificuldades, ainda que sejamos martirizados, a vitória final sempre será do nosso Deus. O seu plano glorioso, grandioso, sempre será cumprido. E é isso o que importa. E é isso que jamais devemos perder das nossas mentes. Hoje, o texto bíblico que nós lemos foi o texto de Atos, capítulo 12. E o texto nos coloca diante de mais um Herodes, que tenta se levantar para impedir a igreja do Senhor, para tentar impedir a mensagem do Evangelho de seguir o seu rumo, de seguir o seu caminho traçado pelo Senhor. Mas mais um Herodes será confrontado com a verdade, com a realidade de que o Senhor não pode ser impedido, de que Jesus não pode ser vencido. Não importam quantos Herodes se levantem ao longo da história, todos eles que ousarem se levantar contra o Senhor serão derrotados, sem sombra de dúvida. O texto nos coloca diante agora de Herodes Agripa, sobrinho de Herodes Antipas e neto de Herodes o Grande. O Herodes o Grande foi aquele que nós vimos apresentado no texto de Mateus nos episódios que envolveram o nascimento de Jesus. Aquele Herodes que tentou manipular os reis magos para que dissessem onde estava o menino Jesus, onde estava o rei que havia nascido. Aquele Herodes que tentou cortar ali logo na raiz a ameaça do Messias, o rei que viria reinar sobre Israel e ameaçar o seu reinado. Aquele que mandou assassinar milhares de crianças para tentar impedir que Jesus cumprisse o seu propósito, vivesse e cumprisse a sua missão. Mas nós sabemos muito bem, ele falhou miseravelmente e terminou a sua vida sem esquecido, pequeno, irrelevante, e jamais foi capaz de impedir os propósitos de Deus. Se Herodes o Grande falhou, Herodes Antipas, o seu sucessor, também falhou. Herodes Antipas já vai aparecer no texto bíblico como aquele que foi responsável pela morte de João Batista, aquele que esteve ali presente num dos momentos de julgamento de Jesus antes da sua morte. Mas esse também não foi capaz de impedir o progresso do Evangelho. Certamente não foi capaz de fazer cessar a obra de Jesus, não foi capaz de dar fim à vida de Jesus. Eles pensaram ter vencido, pensaram ter conquistado, pensaram ter matado Jesus, mas foram confrontados com a realidade de que Jesus não podia ser parado. Assim como agora vai aprender Herodes Agripa, o sucessor, o sobrinho de Antipas, o neto do grande. Não importa quantos Herodes se levantem, todos eles vieram a descobrir que com Jesus e contra o Senhor nada poderiam fazer, não importa o quanto tentassem se levantar.
No capítulo 12, Lucas nos retrata o agravamento da perseguição contra a igreja do Senhor. O rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou prender, aliás, mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Tiago foi morto à espada, a mando de Herodes Agripa. Sim, a igreja sofreu, a igreja lamentou, a igreja chorou a perda de um dos seus, a perda de Tiago, o irmão de João, discípulo de Jesus. Foi morto à espada. E a igreja lamentou, e a igreja se angustiou, porque Herodes não só havia matado João, como ele mandou prender Pedro. E manteve Pedro preso por algum tempo. E o plano dele era que, depois da Páscoa, ele pudesse então apresentar Pedro para um julgamento público, onde ele pudesse agradar ainda mais assim aos judeus que se levantavam contra a igreja e estabelecer ainda mais a sua influência e o seu poder ali naquela região. A igreja, entretanto, orava fervorosamente a Deus, clamando pela vida de Pedro. Imagino a dor, imagino a angústia daqueles irmãos que choravam a perda de Tiago, enquanto clamavam para que o mesmo não acontecesse com Pedro. Eles oraram, eles clamaram, eles buscaram ao Senhor. E diz o texto que na noite anterior a Pedro ser levado ao seu julgamento, um anjo do Senhor aparece a Pedro, ali na prisão. Pedro estava cercado de vários soldados, eram 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um, que o vigiavam atentamente a todo tempo. Ele estava preso por 2 correntes, e mesmo dentro da cela, com soldados ao seu lado, um anjo do Senhor aparece no meio da noite, o liberta das suas correntes, abre a porta da prisão, as portas se abrem, Pedro sequer consegue entender e mensurar o que está acontecendo, ele acha que está sonhando com tudo aquilo que está acontecendo, ele só se dá conta que aquilo é verdade quando ele se vê no meio da rua, liberto daquela cadeia, liberto das prisões, e quando o anjo então o deixa ali, livre, fora da cadeia em que ele havia sido colocado. Pedro vai ao encontro dos seus irmãos que estavam reunidos, orando por ele. A emoção é tão grande que a serva que foi à porta, quando ouviu o chamarem na porta, sequer abre a porta. Olha, é Pedro está na porta. Ela ouve e reconhece a voz de Pedro e ela volta para contar aos outros. Por fim, Pedro é recebido e eles são confrontados, são consolados com a notícia de que Pedro havia sido liberto. Um anjo do Senhor havia operado, o Senhor trouxe libertação a Pedro. E ele diz então, olha, contem para Tiago, aqui ele já está falando de outro Tiago, Tiago, irmão de Jesus, que era o líder da igreja ali em Jerusalém. Contem para Tiago, contem para os outros irmãos o que aconteceu. Pedro então sai dali e vai para outro lugar. Herodes, Agripa, aquele que estava se achando o grande, acorda na manhã seguinte e se dá conta de que a cadeia estava vazia. O julgamento que ele havia planejado com tantos detalhes e que ele tinha certeza que faria dele o grande homem de Jerusalém acaba sendo cancelado, porque não havia mais ninguém para ser julgado. Procuraram por toda parte, não puderam encontrar Pedro. Os soldados foram mortos por não terem conseguido executar as ordens de Herodes. O texto termina o capítulo 12 nos dizendo que num outro episódio, num outro evento em que Herodes chega todo cheio de pompa, vestido com seus trajes reais, ele é saudado pela multidão, que ao ouvir sua voz diz, olha, essa é a voz de um Deus e não a voz de um homem. Herodes Agripa, tomado pela sua vaidade, recebe os elogios, aceita e se vê como essa divindade que ali é anunciada. Mas o texto diz que no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Foi comido por vermes e morreu. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Mais um Herodes se levanta, mais um Herodes tenta se opor ao Evangelho, ao Senhor, tenta impedir a obra de Deus de ser realizada. Mais um Herodes foi comido por vermes e descobriu que não, ele não tinha nenhum poder
contra o Senhor. E mais uma vez, o Senhor, o grande rei, o único rei, foi vitorioso. Ele prevaleceu e a igreja se espalhava. Enquanto isso, enquanto os Herodes tentavam conter, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia cada vez mais novos convertidos. A história da igreja foi, sim, marcada por muita oposição. Os poderosos, aqueles que tentam tomar o poder, a honra de Deus para si, por vezes se levantam, por vezes tentam calar a igreja do Senhor, às vezes trazem morte, trazem sofrimento, trazem angústia, como trouxeram para aqueles irmãos. Talvez você hoje lide com gente assim, com gente que se ache grande, que se ache poderosa, que se pense na capacidade de impedir a igreja do Senhor. Mas não desanimemos, não entremos em pânico jamais. Nos lembremos sempre que não importa quantos Herodes venham por aí, o Senhor, só o Senhor, será vitorioso. Nessa jornada, muitos sofrerão. Alguns perderão suas vidas, como Tiago perdeu. E Tiago, na sua morte, glorificou ao Senhor. Como Pedro, na sua libertação, na sua fuga, glorificou ao Senhor. Mas o que realmente importa é a constatação de que todos esses que se levantaram contra o Senhor foram derrotados, viraram comida de verme, e o Senhor será vitorioso, continua sendo e sempre será vitorioso. E nós, os que estamos com Ele, também seremos vitoriosos. O fim de Herodes, dos Herodes, foi a morte e será a morte eterna. Mas o fim de todos aqueles que estiverem com o Senhor, que estiverem com Jesus, será a vida, a ressurreição, a vida eterna que temos prometido e garantido no nosso Senhor, o único Rei que prevalece e prevalecerá para sempre. Ninguém jamais será capaz de impedir a igreja do Senhor, de impedir a propagação do Evangelho, de impedir que mais e mais pessoas ouçam, se convertam a Cristo. Acredite nisso, confie nisso e com essa convicção no coração, enfrente, meu irmão, as dificuldades que vierem, as dificuldades que vierem pela frente. Por mais desafiadoras que sejam, por mais que muitas vezes tenhamos sim muitos motivos para chorar, muitos motivos para lamentar, muitos motivos para orar, para colocar o joelho no chão e clamar com fervor ao Senhor. Façamos isso quando essas situações aparecerem, mas jamais nos desesperemos, porque o Senhor nunca perdeu o controle e certamente não será mais um Herodes qualquer que será capaz de impedir a propagação do Evangelho. Confiemos sempre no nosso Senhor, dependamos sempre dele e vejamos e contemplemos o agir de Deus ao longo da história, como ele já tem feito ao longo de tantos anos. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua igreja e nos guie nessa jornada tão desafiadora, mas tão abençoadora de propagar a verdade do Evangelho, a vida em Jesus, e que possamos experimentar, como a igreja em Atos experimentou, a continuidade desse espalhar do Evangelho e a alegria de ver cada vez mais pessoas convertidas a Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que possa ser abençoado por ela, um amigo, um familiar, quem sabe alguém que está lidando aí com as oposições da vida, temeroso, preocupado. Compartilhe essa mensagem de esperança com alguém que está tendo que lidar com algum Herodes espalhado por aí. Não se preocupe, ele certamente será comida de verme, mas o nosso Senhor será vitorioso e prevalecerá em todo o tempo. Deus abençoe a você, sua vida, sua família. Volta amanhã, nós seguimos lendo o relato do livro de Atos, amanhã com o capítulo 13, e vendo mais relatos dos grandes feitos do Senhor ao longo da história da sua igreja. Deus te abençoe.